Bom dia, meus amores. Bom dia, América Latina. Bom, uns dias atrás eu fui comentar alguma coisa lá na página do Tarot de Aula, nem lembro mais o que era. E aí eu mencionei por alto a cigana, né? Que é essa entidade cigana que é a minha guia de frente, que me acompanha e ela me auxilia também na criação do Tarot de Aula. E aí foi meio abafafá, teve gente que deixou de seguir, poucas pessoas, até porque eu acho que a maioria das pessoas que curtem tarô, principalmente o tarô de aula, não tem, né, esse tipo de preconceito. Mas. E muita gente mandando mensagem pedindo para falar mais sobre isso, quem que é essa cigana, que história é essa de cigana e tal. Então eu resolvi gravar esse vídeo. O que eu vou contar aqui hoje também está escrito em texto, porque teve gente que pediu para gravar vídeo, teve gente que preferia texto, foi uma escuta bem acirrada, então eu resolvi fazer nos dois formatos. Eu vou deixar os links dos textos aqui na descrição do vídeo e, e já adianto que esse é um assunto que eu gosto muito. Eu fico muito animada falando disso, eu acho que fica bem óbvio assim, o quanto eu me empolgo. É, então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu te sugiro, te aconselho fortemente a ficar aqui até o fim, porque são informações que eu considero muito legais, assim. Então, quando lá em 2020 eu visualizei as primeiras cartas do tarô, que foram a Maga e o Julgamento, eu fiquei muito surpresa desde o começo, desde as primeiras vezes, assim, do meu primeiro contato com o que viria a ser o tarô de Ala. Eu fiquei muito surpresa porque tinha muito detalhe, as cartas eram muito ricas de detalhes, assim. Inclusive representações simbólicas que naquela época eu considerava que eu não tinha o repertório. É, eu trabalhava como astróloga tradicional nessa época, eu estudava muito astrologia, eu sempre estudei muitos símbolos, linguagem simbólica, alquimia, mas no tarô especificamente não era bem assim, porque eu comecei a aprender a ler tarô jogando. Eu comprei um deck do tarô mitológico. Um dia eu tava andando no sebo lá no Maleta, que é um edifício aqui em BH que tem vários sebos e brechós e tal. E aí eu achei esse deck do tarô mitológico lá e fiquei apaixonada, deslumbrada, comprei ele. Ele tem um livro manual que vem com ele, é bem bom, assim, ele é muito rico, traz muita informação, tanto de mitologia grega como de tarô. E eu já era muito interessada em mitologia, enfim. E aí eu comprei esse deck e comecei a jogar pra mim mesma, pra mim, pra minha irmã, minhas amigas e tal. E foi assim que o meu contato com tarô começou. Então, eu não tinha um estudo teórico em tarô, eu não tinha um repertório assim de ter lido livros sobre tarô. E aí, quando eu visualizei essas cartas, então, tinha uma riqueza de detalhes, assim, de símbolos que eu fiquei um pouco desconfiada, falando, nossa, que pira isso, né? Assim, porque não foi uma criação racional, não foi uma criação consciente, a maga e o julgamento, né? E aí o tarô foi vingando, meio que ganhando vida própria, assim. A gente publicava, a gente publicou essas cartas e várias pessoas falaram: ah, cadê as outras? Que baralho é esse? Não, não, e foi assim, né? A história do tarô já contei várias vezes em vários lugares dessa internet. O negócio aqui, à medida que a gente foi criando mais cartas, porque ia tendo essa demanda, as pessoas estavam interessadas nisso, eu fui ficando assim meio chocada mesmo com a sensação que eu tinha muito forte, muito viva, de que não era bem eu que estava mostrando aquelas cartas, que estava inventando, criando aquelas cartas. Eu fui uma criança mística, eu sempre tive os dois pés no mundo dos símbolos, na bruxaria, na magia. E aí, quando começou a acontecer isso, eu até comentei com uma amiga minha que falei, cara, eu não sei, eu acho que tem alguém assim que participa disso comigo e tal, mas isso ainda era muito especulativo. Eu não sabia ainda da minha mediunidade.
Eu tinha vindo de um percurso acadêmico muito, enfim, careta, muito racional dessa razão, né, cartesiana, assim. Eu fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Filosofia, fiz uma formação em Psicanálise. Então, eu tinha uma coisa muito forte, assim, de duvidar da minha intuição, de ficar muito me interrogando, assim, será que é intuição? Será que é paranoia, neurose? Então eu meio que deixei isso pra lá, assim. Falei, bom, não vou também ficar pirando nisso, não, larga pra lá. E aí, beleza, a gente tinha 5 cartas, né? A maga, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o hierofante. E quando a gente lançou o financiamento coletivo para os arcanos maiores. Aí foram 2 meses de financiamento coletivo. Quando o financiamento coletivo terminou, no dia seguinte eu descobri que eu estava grávida. Eu estava numa transição de carreira difícil. Eu estava tatuando na época, umas tatuagens que inclusive eu amava fazer, saudades. Simbólicas também, assim, uma coisa meio de sigilos, meio que mobilizava símbolos para fazer uns amuletos, fazia hand poke, uma tatuagem sem máquina, era muito legal, assim, mas não era uma coisa muito consistente. Então eu estava num momento delicado, também trabalhava como astróloga, e aí eu descobri a gravidez. E o Rafa, que é o ilustrador do Tarot de Aula e também é meu marido, é, comentou com o amigo dele, né? Foi contar para um amigo dele que a gente estava esperando um bebê, mas que a gente estava tenso, preocupado e tal. E aí ele falou assim com o Rafa, eu vou falar com vocês uma coisa que eu ouvi quando eu descobri que eu ia ser pai. Que foi, não se preocupe, porque a criança traz o pão debaixo do braço. Eu fiquei muito tocada com essa fala, assim, eu fiquei comovida. Isso me apaziguou muito, assim. No começo da minha gravidez eu tava muito ansiosa, eu tinha muito medo dela não vingar. E eu tava muito numa conexão, num momento da minha vida. A minha gravidez aconteceu no momento da minha vida que eu já tava muito conectada à minha espiritualidade, assim, num momento especialmente forte. E eu rezava muito, acendia muita vela, eu tava sempre com uma guia e pedia muito ao Oxum que protegesse a minha gravidez e me desse sabedoria no meu maternar, na minha caminhada e tal. Então, enquanto eu gestava meu filho, eu também estava criando o tarô. Então, foi uma época de muita fertilidade, assim, de muita abundância, muita criatividade. Também já falei isso várias vezes em outros vídeos e textos e tal. E nesse processo de criar as cartas e estando grávida e muito afinada, muito alinhada com a minha espiritualidade, eu comecei a perceber que existiam formas diferentes das cartas virem. Algumas cartas, como Amantes, por exemplo, vieram de um esforço mental, intelectual mesmo, muito grande, assim. Amantes foi uma carta muito difícil de fazer chegar no mundo. O processo de desenhar, depois que eu orientei o Rafa e passei para ele as coordenadas, o processo para ele desenhar a carta foi super difícil também. A carta do mundo, a visualização dela foi muito nítida, assim, não deixou margem de dúvida de que aquela era o mundo. Ela foi uma carta mais colaborativa. Mas as sementes, as sementes de quais plantas ia ter naquela mão, deixa eu pegar uma aqui. Essa é a carta do mundo, do tarot de Yala. E a escolha dessas sementes tem aqui Guaraná, Urucum, enfim. A escolha dessas sementes foi muito difícil. Quer dizer, não foi, a escolha dessas sementes foi também um processo intelectual, assim, né? Foi um processo mental, foi um processo da razão, pesquisa e tal. Algumas outras cartas vieram de uma forma meio que colaborativa, assim, o que eu ainda não sabia, que se tratava de uma colaboração, que tinha de fato, né, uma participação de uma entidade nesse processo. Mas era assim, eu intuía alguma coisa, por exemplo, a força foi um exemplo disso. Eu sabia que existia uma figura que representava o que eu desejava para o significado de força em Yala.
mas eu não conseguia lembrar quem era, não conseguia lembrar o nome, não conseguia lembrar a imagem, não tinha nenhuma dica, assim. E aí um dia, meio do nada, eu tive esse estalo do nome, era Caipora. Deixa eu pegar ela aqui também. Opa, aqui. E eu falei, nossa, é isso e tal. E aí, como eu tava distraída, como eu tava meio que fazendo alguma coisa que eu não lembro o que que era, eu lembro que eu tava sentada na cama, era um dia muito bonito, assim, eu não lembro o que que eu tava fazendo, quando eu lembrei do nome da Caipora e da imagem. Me veio um arrepio muito forte, assim, muito intenso. Não é um calafrio, não é um arrepiozinho, é uma coisa muito, muito forte mesmo, assim. E como eu tava desprevenida, eu senti o impacto, sabe? Eu senti o impacto desse arrepio vindo meio que do nada, simplesmente porque eu lembrei de um nome. Foi uma coisa meio. Eu fiquei tipo, que isso, que loucura. E aí fomos avançando no processo de criar as cartas. E eu percebi que ainda existia essa categoria de cartas. Então ali eu entendi que as cartas vinham de três formas. Eu ainda não tinha entendido isso com tanta nitidez, né? Eu meio que intuía isso. Eu tava começando a sacar que algumas cartas nasciam da minha mente, do meu repertório, das minhas viagens, dos meus estudos, do meu conhecimento intelectual. Algumas outras cartas vinham de ainda de mim, mas de um lugar mais intuitivo, mais sensível, mais emocional e mais espiritual. E ainda tinha algumas outras cartas, como foi o caso da Maga, que foi a primeira de todas, que era uma coisa que parecia vir de não sei onde, assim, que eu não conseguia nem explicar. E, inclusive, essas geralmente eram as que tinham mais detalhes, assim, que tudo que tem na imagem tem um significado muito específico e importante na composição da carta e do significado. E aí eu fiquei, assim, mexida com isso, não fiquei pensando muito nisso e tal. E aí a gente entregou o tarô para quem tinha apoiado em janeiro. Meu filho nasceu em março. O tarô foi ganhando um viço, uma vida muito próspera, muito abundante, muito forte, principalmente nesse começo ali da minha maternidade com o Vicente bem pequenininho e tal. Eu não conseguia dar conta das redes sociais. Depois mais pra frente ainda, eu entrei numa crise que eu meio que não queria mais, meio que mexer com a criatividade, trabalhar com a criatividade. O mercado criativo é uma barbaridade, assim. E eu quis largar isso pra lá. E ainda assim o tarô continuava vendendo. O tarô, o Instagram lá abandonado e o tarô vendendo, assim. Foi uma coisa bem impressionante. Como eu tinha rezado muito e eu tava criando os dois ao mesmo tempo, né? Meu filho humano e o tarô, e eu tinha recebido aquele conselho do nosso amigo, ficou muito óbvio pra mim que existia uma providência ali, que o tarô era o pão, de alguma forma o tarô também era o pão que o Vicente trazia debaixo do braço. E aí quando o Vicente já tava com um ano e pouco, um pouco antes dele fazer dois, se não me engano, eu incorporei pela primeira vez. Eu comecei a incorporar. É, à medida que isso foi avançando, essa entidade deu o nome, falou que eu meio que já desconfiava de que era uma cigana, uma pombagira cigana. É, e foi justamente nessa época que eu estava desconectada do tarô, que eu não estava mexendo mais, não estava me vinculando a ele mais, assim, tinha meio que largado para lá. Eu entendi que a criação do tarô também é uma forma de trabalhar a minha mediunidade. E que quando eu larguei ele de lado, ela veio, né? E aí eu começou a vir, e aí eu aceitei, assimilei que esse é um enredo da minha vida. O caminho da espiritualidade e o caminho da criatividade são os meus caminhos. Fui aprendendo também a desinfectar a racionalidade, né? Deixar esses processos acontecerem sem ficar sendo atravessado pela razão e pela dúvida. São coisas de outra ordem que se explicam de outra forma e que eu acho que não tem que ficar
tentando passar pelo crivo da razão, assim. Fiquei muito mais em paz com isso, foi maravilhoso. E aí eu fui ganhando intimidade, a gente foi construindo intimidade. A gente foi se aproximando muito, e eu fui aprendendo a escutar e a interpretar as orientações e as falas, né, da minha cigana. O momento de lançar o financiamento coletivo dos arcanos menores foi ela que deu. Das cartas dos arcanos menores até agora, eu diria que uns 70% foi ela que deu. As cartas da corte, quase todas foram ela. Essa lista tá no texto, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para os curiosos. Quase todas foram ela. E eu fui aprendendo a fazer essa leitura de quando é que é a cigana, quando é que é uma coisa que uma colaboração mesmo. Eu tenho uma ideia e ela me dá a pista, ou ela me dá uma ideia e eu vou atrás. E quando é realmente um trabalho cognitivo, assim, é um trabalho da razão, do intelecto. Teve nas cartas das cortes, teve o Rei de Espadas, foi muito intenso, foi muito intenso. Eu tava dentro do carro, eu fiquei muito arrepiada, eu comecei a querer chorar, eu senti uma pressão na cabeça muito forte e uma vontade muito intensa de chorar. Sabia que aquilo não era meu, não fazia sentido nenhum, eu tava ali comprando uma piscina inflável. A Cavaleiro de Paus também foi muito intenso, foi um negócio muito louco, assim, Ai, não sei, parecia que eu tava numa gira, sabe, escutando um atabaque, assim, eu sou muito sensível ao atabaque, sempre fui desde muito antes de descobrir a minha própria mediunidade, assim, eu frequento terreiro desde a minha pré-adolescência, que minha mãe começou a me levar, mas também tenho contato com as religiões de matriz africana desde neném. E a criação da Cavaleiro de Paus foi assim, foi muito forte. Mas foi muito forte. A Cavaleiro de Paus e o Rei de Espadas, nossa, eu às vezes dá a sensação de que o corpo tá funcionando à revelia, né? Assim, às vezes dá a sensação de ser tomada, assim, de que realmente não sou eu ali. São duas figuras históricas do período colonial, tanto a Cavaleiro de Paus como o Rei de Espadas. São duas figuras muito fortes, são figuras muito fortes, inclusive são figuras que eu mesma, eu sabia do nome e eu sabia da história, por alto eu sabia da história deles, mas quando eu visualizei as cartas, eu visualizei elas em detalhes. A Cavaleira de Paus tem detalhes, assim, minúsculos, por exemplo, e eu soube quem era, sendo que são figuras que eu não conhecia a imagem, inclusive porque a representação imagética delas são controversas, assim, né? Ele, principalmente, porque ele foi um imperador e ele foi representado pelos colonizadores, então é uma representação como se ele fosse um imperador indígena usando aquelas meinhas brancas. Não, assim, as representações dele são meio muito estranhas, assim. E ele não tá assim, né, no tarô de ala, óbvio. E quando eu vi a carta, eu sabia quem era. Sendo que eu não tinha o repertório, né, pra saber nem dele nem dela. Inclusive porque ela também tem uma representação imagética que muitas vezes se confunde, né? Uma coisa que faz muito com o povo negro é confundir essa identidade, né? Muitas vezes essa figura que é... Eu não vou dar o nome aqui, porque eu sei que tem gente que não quer saber ainda quem é, quer receber a surpresa na hora que pegar o seu baralho e tal. Mas eu vou deixar... De algum jeito eu vou deixar aqui um arquivo secreto aqui para quem quiser saber poder saber. Mas ela é uma figura que muitas vezes a representação dela é a mesma de Dandara, por exemplo, ou de Teresa de Benguela.
E no tarô de Ala, ela veio com uma representação específica que eu não conhecia e que você não acha na internet. Se você jogar no Google, por exemplo, ela não aparece desse jeito. Então, isso foi assim um resumo do processo de como eu entendi que tinha uma cigana que participava do tarô de Ala, como aos poucos eu fui aprendendo a me conectar com ela e conhecendo ela, né, sabendo quem ela é e tudo. Como eu aprendi a diferenciar o que cada carta vai demandar. As cartas que vêm dela, geralmente, eu nem penso nelas, elas vêm de súbito, assim, elas vêm, por exemplo, a Cavaleiro de Paus mesmo, ela veio, a Rainha de Ouros também, enfim, elas vêm assim, sem eu estar pensando, né? Porque geralmente eu vou na ordem, eu sigo uma ordem, eu falo, agora eu vou trabalhar no 2 de copas, agora eu vou trabalhar no 3 de espadas. E aí eu me ponho a me conectar com o significado dessas cartas, com simbolismos das espiritualidades, das culturas populares da América Latina, e vou me conectando com essa carta e aquilo vai surgindo. Quando as cartas vêm da cigana, elas vêm arrebatadoras, assim, arrebatadoras, inclusive com um monte de sintoma físico. Arrepio, vontade de chorar, náuseas, nossa, muitas náuseas, coisas assim. E eu fui aprendendo aos poucos a identificar isso. Eu sei que isso é um assunto que pode dar muito pano para manga, né? Que pode ter vários desdobramentos. Hate eu não vou aceitar. Se tiver hate, eu vou bloquear. Mas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões. Ah, fala mais sobre o aspecto tal, fala mais sobre isso, sobre aquilo. Deixa aí nos comentários que no que depender de mim, eu estou disposta a falar sobre isso infinitamente. Certo? Então é isso. Fico por aqui. Beijos para vocês. Obrigada a todos que acompanham a gente.